Boa noite, igreja. Que alegria estar aqui novamente, que alegria poder compartilhar com vocês. Para mim é uma alegria realmente, fazia tempo que não podia estar presente aqui partilhando. E da última vez que tive, acabei trazendo a outra pessoa para pregar no meu lugar. Não sei se vocês lembram aqui, acabei dando um susto na equipe aqui. Mas para mim é uma alegria estar aqui hoje. Queria começar esse tempo com oração, para que Deus possa dirigir nossa leitura, possa dirigir a meditação a respeito da sua palavra, o que Ele tem para a gente hoje. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque Teu amor é eterno. Obrigado porque Tu continuas no controle, Senhor Jesus. Obrigado porque Tu és nosso padrão de entrega, nosso padrão de sacrifício, Senhor Deus, e entender que há poder, Senhor Jesus, em Teu nome. É o que nos faz caminhar, Senhor Deus, porque não é para construir o nosso nome que estamos aqui. Que nesse tempo o Senhor possa falar profundamente ao nosso coração, enquanto meditamos na palavra, que a gente possa sair com o coração cheio de alegria e inspirado pelo Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Tenho uma tarefa difícil hoje de continuar aquilo que já é a tarefa difícil da manhã, que é a gente falar um pouco a respeito de como a saúde da nossa caminhada espiritual, a saúde de viver a igreja, está relacionada com plantar igrejas. Queria pedir só um pouco, tentar dando um microfonezinho de médio aqui no meu ouvido, se puder conseguir aí. Não sei se está tão pequenininha que é imperceptível assim, talvez, para vocês que estão aí, mas está... Estou falando já sanduíche aqui, feito para os que lembram aqui do célebre vídeo. Então, eu tenho hoje o desafio então de falar da plantação de igrejas como estratégia de saúde para a vivência da nossa espiritualidade. O que é que isso tem a ver com alguém talvez que não entrou no seminário? O que é que isso tem a ver com a gente pensar e refletir a respeito do Evangelho para a nossa vida, com o chamado de Deus para o nosso crescimento e maturidade espiritual? E aí a gente vai ver que tem muita coisa. Queria que a gente abrisse de novo, é bom porque já está aí no slide, eu vi que foi a leitura que a gente já fez aqui hoje, lá em Mateus, capítulo 28, versículos, a partir do 16. Então, a gente já tem ele aí, não sei se vão conseguir acessar. Mateus 28, a partir do versículo 16. Hoje de manhã, já foi falado um pouco a respeito de como a plantação de igrejas foi usada por Deus em um certo momento da história para o avanço do Evangelho, para o alcançar de corações, para a transformação de vidas na igreja primitiva. E aqui a gente vai continuar os fundamentos a respeito disso. Como é que uma palavra como essa pode ser empolgante? Como é que uma palavra como essa pode trazer vida para a gente? É o que a gente vai tentar meditar hoje aqui. Mateus 28, de 16 ao 20. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhe indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Segundo Mateus, o Evangelho de Mateus, essas são as últimas palavras de Jesus, e parece que Jesus não quer perder tempo. Havia ali uma certa desconfiança, alguns duvidaram, é o que diz aqui, mas Jesus os dispersa dizendo: olha, a autoridade toda está sobre a minha vida e eu estou repassando isso para vocês. Eu dou autoridade a vocês a fazerem discípulos, a os batizarem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo perante o mundo inteiro. O que é que isso significa? Que o avanço do Evangelho, o envio, é algo constante na vida da gente. Então, se a gente tem um encontro com Deus, esse encontro com Deus é para que a gente, na presença de Deus, seja inspirado a levar o amor dele a outras pessoas. Primeira coisa. Então o Evangelho, ele é um Evangelho de envio. O que é que isso tem a ver com plantação de igrejas? E aí eu queria contar um pouco a respeito da história
da qual eu vivo. O porquê plantar igrejas, né? Porque, para quem não conhece, a gente está com a plantação da Igreja Batista Mosaico ali em Setúbal. É uma plantação da Igreja Batista Emanuel. A Emanuel chegou em março, abril de 2015 e convidou para que a gente fizesse essa plantação. Eu era pastor de jovens aqui na época, e ali foi um tempo de muita oração. Meu coração estava ponderando estudar fora, na verdade. Eu já tinha aplicado, sido aceito, estava vendo bolsa, pensando como é que ia fazer. Eu e minha esposa já estávamos nos planejando como é que pede licença do trabalho e tal. E aí recebemos esse convite. Eu recebi esse convite, ficamos em oração, colocamos diante da igreja o projeto, né? O projeto foi aprovado pela Assembleia, pelo Conselho Diretor, pela igreja como um todo, fomos comissionados e começamos o trabalho ali em 2016. E é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande ver o Evangelho sendo brotado, transformando cada pessoa que é batizada, cada pessoa que está se chegando, cada pessoa que ainda está lutando contra coisas da vida e traumas profundos que ainda as amedrontam, ainda as aprisionam. É muita alegria ver o investimento da Igreja Batista Emanuel, em como a vida da gente é impactada pelo suporte, pelo treinamento, por como tudo que a gente sempre precisou e ainda precisa, ainda é suprido pela Igreja Mãe, que é a Igreja Batista Emanuel, e como isso tem feito diferença num campo lá em Setúbal, como o bairro já reconhece, boa parte do bairro já reconhece a igreja tão pequena, tão recente, aí 3 anos de igreja, em como a gente é buscado e procurado por estratégias de pessoas que têm se levantado para fazer diferença no bairro, e encontra na igreja uma parceira de transformação para o bem-estar do bairro, e tem uma abertura para se falar do Evangelho. A gente tem confiado na palavra de Deus fazer o fruto nos corações. Só que muitas vezes esses desafios às vezes são colocados com tanta alegria e trazem tanta alegria a gente que parece que é fácil. E na verdade é um desafio tremendo. Quantas pessoas têm e continuam batalhando nessa caminhada de plantação de igrejas? E dentro dessa caminhada a gente tem tido um privilégio muito grande de caminhar com pessoas que têm sido referência, não só no Brasil, mas no mundo. Essa semana, juntamente com o pastor Tiago daqui, a gente foi convidado para um treinamento com uma pessoa que é um dos maiores acadêmicos no mundo a respeito de missiologia da igreja, a respeito de qual é a missão da igreja, um dos maiores teólogos no mundo, assim, que talvez muita gente estivesse sonhando em estar presente, ouvindo tantas aulas profundas e tal, e a gente estava ali sentado, próximo a ele, conversando no jantar, no café da manhã, com alguém de tanta influência na vida da gente, e eu voltar inspirado para a igreja, sabe? E aí quando chega, por exemplo, ontem no sábado, me preparei, fui dar um curso lá na igreja, preparei um material lindo, assim, estava perfeito. De hoje de tarde muita gente vai ser inspirada. Cheguei lá de 3 horas da tarde, a hora que vai começar o curso, e ninguém aparece. Você está no começo de um trabalho, na expectativa de transformação de pessoas, e ao mesmo tempo, qualquer membro ou qualquer aparição ou desaparição faz uma diferença tão grande, que é um trabalho de montanha-russa, e aqueles pregadores que estão em pontos alterados, talvez no sertão, e começam a falar do Evangelho ali, e às vezes tem uma resposta muito grande, logo em seguida tem uma resposta muito fraca. Às vezes eu chego aqui, aí Léo chega aqui sentado, estava aqui sentado, e aí eu estou lá, e no começo da igreja, era engraçado porque a gente pegava a S10 da Emanuel, pegava uma ruma de cadeira aí, umas 80 cadeiras, botava tudo em cima da picape. A gente não, eu botava em cima da picape, ia para lá, montava as cadeiras lá, botava de novo na picape, trazia de volta para cá. Depois de todo o culto acabado, de toda a celebração, trazia, guardava todas as cadeiras aqui. A gente ainda continua tendo que fazer várias coisas ao mesmo tempo. Às vezes quando eu chego aqui de novo, eu estava continuando, você muito empolgado lá, mas saber que eu vou chegar aqui, a câmera vai estar pronta, vai ter alguém que vai chegar aqui e vai dizer: Rodrigo, eu posso colocar o microfone? E eu só fico imaginando aqueles cantores, né, bem com esses microfonezinhos aqui. Ele disse: Rodrigo, pode colocar, maravilhoso. Isso por quê? Porque muitas das coisas que precisam ser feitas
em certo ponto, estão estruturadas. Mas eu queria dizer para você que tem muito por fazer ainda. E a sua disponibilidade de coração pode ajudar tanto uma igreja em plantação, como essa igreja aqui. Não se engane. A sua disponibilidade de coração em chegar, olha, eu quero servir numa igreja, você pode olhar desse tamanho, é de muita valia. Mais valia ainda no caso de uma plantação de igrejas. Mas em todos os casos é de muita valia. Se coloque à disposição, porque você não tem ideia de como o coração das pessoas que estão preocupadas em erguer o evangelho no coração uns dos outros, isso não é uma atividade solitária, isso é uma atividade em conjunto para todo o corpo de Cristo. Então, caminhar dentro de uma realidade que é de desafio como essa, por que então eu deveria plantar igrejas? E eu acho interessante nesses versículos aqui em Mateus 28, que ele envia eles a proclamar o evangelho, certo? Mas onde é que significa que eu tenha que formar comunidades? É interessante que a palavra batizem aqui faz parte de um contexto, onde esse batismo significava ao mesmo tempo o arrependimento, como também o entrar numa nova família, o entrar em uma comunidade. Então, quando Jesus estava falando isso aqui, ele disse, olha, abracem novas pessoas, tragam elas para esse convívio com o qual eu fui para vocês, para que isso seja cada vez mais profundo e transformador em todo mundo. Comecem por aqui e levem isso para todo mundo. E aí eu queria começar a nossa discussão aqui, lançando aqui algumas bases do porquê talvez isso fosse tão importante. A primeira coisa é que através da plantação de igrejas, você começa a capacitar novas pessoas. A gente está lá, quem está vai estar fazendo tudo. Se tiver 10 pessoas, se eu faltar, quem é que vai pregar? Quem estiver lá. Então a capacitação e o treinamento de pessoas ele é renovado. E a plantação de igreja serve então para uma dinâmica de renovação do evangelho na cidade. Através da plantação de igrejas, o evangelho e a comunidade, muitas vezes a gente precisa trabalhar para entender como é que a gente pode crescer e ser mais maduro. E aí a gente tem um departamento de educação cristã fantástico aqui, com todo o material. Aconselho você vir durante a semana perguntar como é que é feito a produção de material do departamento de educação. Você vai ver o tamanho do preparo, do planejamento, de tudo que acontece aqui na Emanuel durante a semana para o final de semana. Você tem muita coisa sendo construída e preparada para que a maturidade de todo mundo que faz parte da comunidade cresça. Então há um investimento muito grande, à medida que a igreja cresce, se estabelece, e um investimento interno. E isso é importante para muita gente, porque se precisa ter cada vez mais um aprofundamento. Mas com isso há uma preocupação cada vez maior, na medida que a igreja vai crescendo e se estabelecendo, em tratar e cuidar dos que são de dentro. Isso é natural, isso é necessário. É uma dinâmica que não acontece com tanta facilidade numa plantação de igreja. Por quê? Porque você está dependendo o tempo todo de pessoas novas que estão chegando. Você está dependendo não para o trabalho, mas você está encontrando. São pessoas novas que estão chegando. Então tudo que você prepara, pensa, vai estar muito mais voltado ao alcance de outras pessoas do que em relação a simplesmente a manutenção daquilo que já foi formado. Aí você pode parar para pensar, mas Rodrigo, então você está dizendo que existe uma coisa melhor que outra, a igreja estabelecida e a igreja que foi plantada. De forma nenhuma. Sabe por quê? Porque no envio que se faz em cada comunidade, e é interessante relembrar hoje como foi falado a respeito como Paulo se utilizava dessa estratégia. Montou uma igreja na cidade, e à medida que aquilo ali ficava pronto, ele dizia, cumpri meu papel aqui, deixa eu ir para uma outra cidade. Preguei o evangelho aqui, deixa eu ir para uma outra cidade. Você montou a comunidade ali, deixa eu ir para uma outra comunidade, plantar uma outra igreja. À medida que a igreja envia pessoas para plantar em outras igrejas, o que acontece? Uma renovação das posições de liderança da igreja.
Que na medida que pessoas saem, alguém que é da liderança do louvor sai, é uma oportunidade para mais pessoas virem e ocuparem essas funções dentro da igreja, de forma a que o Espírito possa ser manifestado e trabalhado na vida de todo mundo. Então, aqueles que vão e aqueles que ficam acabam crescendo no Espírito pela necessidade e desafio que acontece na caminhada. Mais do que isso, as relações e os círculos na plantação de igrejas acabam inspirando outras igrejas a entenderem como se relacionar com os de fora. Por quê? Se você se converteu há pouco tempo, muito provavelmente você tem muitos amigos ainda da caminhada que são completamente de fora da igreja. Na medida que você vai entrando para o trabalho dentro da liderança da igreja, acontece uma coisa que é boa e não é boa também. Que é você vai gastando o seu tempo com pessoas que fazem parte da mesma sua comunidade. Com o tempo que você passa com pessoas de fora vai reduzindo. Então, quanto mais tempo você está dentro da comunidade, quanto mais tempo você passa, mais desafiador é. E aí eu faço uma pausa aqui para algo que eu já compartilhei com vocês, de que Deus não chama o pastor para ser o ponta de lança da igreja. Na verdade, Deus tira o pastor da linha de frente de batalha para que ele possa equipar todas as outras pessoas para serem a linha de frente de batalha. Por quê? Isso era uma crise minha antes de sair do meu trabalho, que não era na igreja. Que era o seguinte, eu ia perder o meu convívio. Por quê? De segunda a sexta eu estou atendendo gabinete, estou treinando líderes, Então todo o meu convívio se torna muito mais desafiador, eu tenho que arranjar tempos, e faço isso de maneira intencional, para encontrar com quem não é cristão hoje, para conversar, para ser gente com quem não é cristão hoje, e a ponto de Deus usar também o amor dele através da minha vida para impactar a gente que é de fora, porque a gente está tanto tempo treinando, equipando, atendendo, aconselhando, que você tem todo mundo ali, tudo ao seu redor se torna isso. Então, numa igreja que é plantada, o que acontece? Boa parte das pessoas acabaram de chegar e tem muitos relacionamentos. Isso é uma oportunidade muito grande de proclamação do Evangelho, que tende a multiplicar, fora a renovação que acontece dentro da igreja mãe. Então, os círculos de amizade se formam dessa forma a ser produtivo para a expansão do Evangelho. Acaba sendo lógico, uma igreja mais nova, imagine que várias igrejas fossem plantadas ao mesmo tempo. E aí existe e aí eu vou agora aqui partir para um ponto bem... Vai ser como se eu estivesse conversando com gente do seminário agora aqui. Porque muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que a igreja foi plantada ali, a 2 quadras de onde tem uma outra igreja? Eu disse, minha gente, nosso bairro, ele tem mais de 120 mil pessoas. Mais de 120 mil pessoas. Se a Emanuel coubessem 10 mil pessoas aqui dentro, ia precisar de pelo menos mais umas 11 Emanuel, para alcançar todas as pessoas. A necessidade de plantação de igrejas é tremenda, porque pessoas precisam ser alcançadas. E na plantação de igreja, o que acontece? Se você for lá na igreja Mosaico, você vai ver que ela é muito instável e imatura. Muitos processos ainda não estão desenvolvidos, muitas coisas ainda têm muita mudança, e isso não faz bem para muita gente. Eu acabei de falar que o Evangelho alcança mais pessoas de fora, pelos círculos de amizade. Acontece que nem todo mundo é capaz de ficar num lugar de tanta instabilidade e mudança o tempo todo, e imaturidade talvez. Então, o alcance que é gerado pela plantação de igreja faz com que algumas pessoas sejam alcançadas pelas plantações, mas que depois acabem migrando, porque não tem um departamento infantil muito bem estruturado, e a pessoa tem lá, sei lá, seus 3, 4 filhos, não sei. E isso acaba influindo pessoas para outras comunidades da cidade. Então, essa dinâmica e estratégia acaba produzindo uma renovação, uma dinâmica do Evangelho para toda uma cidade. Mais ainda, aqui a gente tem processos muito bem definidos. Para você fazer uma mudança, é muito mais complexo. Não por algo negativo, mas por algo natural. Você não pode chegar e dizer assim, quem vai cantar hoje sou eu. Não, tem todo um esquema. Não pode. Se você muda alguma coisa, você impacta muita gente. Não dá para fazer uma mudança louca a cada momento. Agora vou implementar um novo currículo. E aí, se o currículo der errado, é muita gente que vai ser afetada. Através da plantação de igreja, ideias que
talvez fossem boas, mas não tinham como ser testadas porque eram muito arriscadas. Podem ser arriscadas e as igrejas que as plantam podem dizer, olha aquela loucura lá, deu tudo errado. Ainda bem que a gente não tentou. Ou então dizer, rapaz, aquele negócio é tudo loucura ali. Mas não é que aquele negócio podia ser útil para a gente? Deu certo lá, olha isso acontecendo. E aí você pode usar, inclusive, esse laboratório de plantação de igrejas como um laboratório de frutificação do evangelho para coisas que não tem como ser aplicadas à risca de cara. De novo, isso produz vida para igrejas que se entendem agora numa dinâmica onde o reino é maior do que o crescimento, do que a estabilidade só nosso. Porque o evangelho está alcançando corações nessa cidade, através da sua oferta de oração, mas não só delas. Deus está usando várias pessoas nessa cidade espalhadas, porque Ele tem muita gente para alcançar ainda aqui. E não só está circunscrito àquilo que eu conheço. Deus tem preparado corações para além daquilo que eu posso imaginar. Então isso pode ser usado inclusive para o autoexame de igrejas mais maduras, de dizer, não é, aquilo que a gente estava fazendo não é tão legal. Ou como laboratório de novas igrejas, dizer, não, aquilo ali funciona, aquilo ali não funciona. Isso produz uma dinâmica, onde a gente percebe que a cidade tem várias igrejas, e você vê, não gosto daquela igreja por causa disso, não gosto da... E a gente vai entrar aqui, porque Jesus se torna então o centro dessa manifestação de expansão. E por que isso é necessário? Quando Ele envia e diz que a Ele é dado toda a autoridade, a gente tem que entender então que tudo parte de e é para Jesus. Perceber então que essa dinâmica está acontecendo em toda uma cidade faz com que a gente enxergue em Jesus primeiro o nosso modelo de entrega. Jesus é o nosso modelo de entrega. O que faz com que a gente traduza o cristianismo, e aí eu quero dizer isso para reforçar, que o cristianismo saia de um objetivo de consumo para um objetivo de serviço. O cristianismo não é sobre o que eu vou receber de Deus, mas em encontrando Deus como posso ser usado por Ele. Porque eu sou pleno e preenchido por Ele, eu não mais sinto falta. Porque em não sentindo falta agora, só me resta distribuir. Então o envio constante, a expansão constante do evangelho não tem a ver com consumo, não tem a ver com trazer para a igreja mais pessoas que vão consumir algo, mas por um amor que vai inspirar cada vez mais pessoas a terem a vida transformada, a terem seus lares mudados, a terem vidas restauradas, como já foi testemunhado hoje aqui. Isso tem a ver com restauração de vida. Então isso faz com que a gente enxergue em Jesus o nosso padrão de entrega, que diz, olha, eu vim por vocês. Se fazemos igual ao que Jesus fez, a gente sai por essas portas essa semana, para chegar no nosso trabalho e dizer, eu vim por vocês. Como é que você pode servir no seu trabalho? E como é que o evangelho pode expandir-se através da sua vida? Porque o envio de Deus, que é o motor de uma plantação de igreja, o envio, na verdade, é da proclamação do evangelho. E que Deus possa usar a sua vida como encarnação de Jesus, onde você está. Saindo, dizendo, Jesus, eu quero entender a tua entrega, porque tu te entregaste por mim. Me deixe me entregar por outras pessoas. Por quem é que a gente pode se entregar? E não ficar esperando que se entregue por nós. E aí a gente chega aqui e diz, poxa, aquela bateria ali estava meio alta hoje, né? Poxa, o coral, eu esperava uma música mais calma, mais tranquila. O coral foi muito para cima, cantou um jazz hoje e tal. E a gente começa a avaliar as coisas como se estar aqui não fosse uma oferta a Deus, uma celebração de alegria a Deus. A gente começa a avaliar pelos nossos gostos aquilo que todo mundo devia fazer em comunidade para mim, e não como eu em comunidade celebrando a Deus, posso sair agora enviado por Deus para abençoar uma cidade. Porque Ele não me enviou para alcançar pessoas para Emanuel, Ele me enviou para alcançar pessoas para Ele. Porque o Evangelho é muito maior do que eu e você podemos conceber como estrutura de proclamação do Evangelho. Primeiro, Jesus como padrão de entrega. Depois, Jesus antes da fundação do templo. Porque esse movimento
de não parar, faz com que a gente não ache que a história da cidade vai ser mudada pela minha igreja, ou pela minha vida, ou eu vou causar, o meu nome vai ser celebrado. O tempo vai passar, meus irmãos. E com o tempo vai passando, nós também passaremos desse nosso tempo aqui. Mas a palavra do Senhor permanece. Ele é eterno. E entendendo que esse evangelho que nos alcança, a gente está aqui sentado hoje, entender que isso é algo que não é específico dessa sala. Neste mesmo horário, em todos os lugares do mundo, tem gente sentada, reunida, adorando o mesmo Deus. Muitas vezes com mesmas canções em línguas diferentes. E isso ecoa pelos séculos. Porque o reino de Deus é eterno. A ação de Jesus é eterna. Ele estava lá antes da fundação do mundo. E a sua ação continua no mundo, em nós hoje, na sua carreira hoje, mas para além da sua carreira. E você quer deixar um legado através da sua vida que é eterno? Baseie o seu legado no Evangelho, porque ele sim é eterno. Entenda que o mover de Deus na sua vida, ele faz parte de algo que é maior que a sua vida, de algo que está para além da sua vida, e que fazer parte deste movimento é privilégio. Jesus como padrão de entrega, confrontando o meu consumo com o meu serviço. Jesus antes da fundação do mundo, confrontando viver no meu tempo com fazer no meu tempo que é eterno. Jesus como sendo aquele que está no controle. Porque eu posso muito bem imaginar que o Evangelho vai fazer grande de novo o meu nome, ou o nome de uma instituição só. Quantas vezes a gente tem visto organizações ditas religiosas e evangélicas querendo construir impérios, fazer crescer o seu nome, não crescer o nome de Cristo Jesus. Estava falando sobre adoração lá na Batista Mosaico, e é impressionante como é bom ver, a gente estava estudando a visão de Isaías, como é bom perceber que o nosso Deus é um Deus que é vivo. Lá em Isaías capítulo 6, ele vai dizer que no ano que o rei morreu, estava Deus assentado no seu trono. Todos os reis vão passar. O rei vai nascer, vai morrer, o presidente vai nascer, vai morrer. E o nosso Deus não vai sair do seu trono, porque o nosso Deus está vivo e reina eternamente. Ele não perde o controle porque alguma conjuntura política, sociológica, alguma faixa de tempo da década, ou alguma faixa de tempo da sua vida mudou. Porque ele não sai do seu trono. Ele é entronizado eternamente. Então entender que não é para construir o meu reino, porque o reino de Deus é maior. É muito maior, e Ele quer se utilizar de vários atores, vários enviados para a construção dessa figura bela que é a proclamação do Evangelho. E a gente começa a entender a vida um do outro, quando a gente entende que não é sobre o meu reino, mas sobre o reino dele, que nenhum de nós tem a perfeição completa, não só de vida, mas que Deus levanta pessoas diferentes para usar pessoas de modos diferentes. A função do corpo que Paulo fala é que um vai ser palavra, vai estar ensinando, o outro vai estar servindo de uma outra forma, talvez ajeitando o ambiente, o outro vai estar dando palavras de afirmação e de inspiração para levantar pessoas, um outro grupo vai estar orando e se lembrando de orar por pessoas. E aí eu quero lembrar você aqui, se você tem constantemente um desejo ardente de ter listas de oração, de colocar aquilo ali como lembrança no seu coração, não menospreze aquilo que Deus te inspira a fazer, porque é tão importante quanto isso que eu estou fazendo aqui, não tem nenhuma diferença, e muitas vezes causa um estrago ainda maior, porque quem está fazendo é Deus através de nós, não é a gente que está fazendo. Então se Deus te inspira a fazer algo, faça com todas as suas forças, porque é honroso, é virtuoso.
Você poder colocar aquilo para fora que Deus te inspirou a fazer. Ah, é palavra de bênção? Vai lá e fala para a pessoa. Lembrou de orar por alguém? Não foi você que lembrou. Se você lembrou de orar por alguém, veio um nome na sua cabeça. Se veio um nome, passou assim o nome. Eita, fulaninho, eu estou tão preocupado com ele. Não foi à toa. Porque a gente automaticamente só pensa na gente. Se passou o nome de outra pessoa na cabeça da gente, é porque foi, muito provavelmente, Deus que colocou. Ajoelha, ora, lembra, anota num papel, coloca ali. Porque o tempo todo a gente está falando conosco, fazendo os nossos projetos. Aquilo que Deus coloca, Ele usa pessoas diferentes. Da mesma forma, tem igrejas diferentes na cidade. Tem igrejas que a gente conhece que tem um trabalho social muito forte. Vamos orar por aquilo ali, continua mantendo aquela igreja fazendo esse trabalho. Onde é que a gente pode aprender mais e mais desse trabalho? Tem igrejas que têm um trabalho de estudo bíblico fantástico. E aí você diz, nossa, que inspiração, onde é que eu posso aprender com isso aqui? Então, da mesma forma que um corpo local tem dons, Deus levanta dentro da cidade sinais de partes daquilo que são suas características de uma maneira mais forte, para que a gente possa se inspirar e não competir entre si. Porque Deus está alcançando a cidade como um todo através do seu corpo. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Não tem derrota para a igreja do Senhor Jesus. O Espírito dele está movendo o tempo inteiro. Então a gente vê Jesus como entrega, a gente sai do consumo para o serviço. Jesus como antes da fundação do mundo, a gente sai do meu tempo e vive no eterno. Jesus no controle, então eu paro de construir o meu reino e enxergo que o reino de Deus é maior e vale tudo por ele. Por isso que eu envio. Jesus como primogênito. Porque a gente começa a enxergar, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas a gente começa a enxergar que Deus me chamou não só como indivíduo, mas Deus me chamou como um povo. Eu faço parte de um povo que tem em Jesus o primogênito, onde a gente é herdeiro daquilo que é todas as bênçãos do Pai. Tudo aquilo que é bênção de Deus cai sobre a minha vida por herança em Jesus Cristo. Então eu começo a me entender não como solitário nessa missão, mas como parte de um povo que o segue. Jesus Cristo é minha entrega. Jesus Cristo é o dono do tempo. De Jesus Cristo é que é o que reina sobre todas as coisas. Mas mais que tudo, Jesus Cristo é aquele que nos dá acesso ao Pai. E tendo acesso ao Pai, eu sou inspirado a ter um relacionamento com esse Pai. A palavra de Deus vai dizer que Israel foi escolhido como povo sacerdotal. E aí, lá em Pedro vem dizer, olha, vocês são eleitos, sacerdócio de Deus. Vocês são um povo, sacerdócio. Deus os escolheu como um povo. Por isso o evangelho para você, ele é pessoal. Você encontra plenitude na entrega a Cristo. Mas entenda, Ele é o Senhor da história. Ele está redimindo a história para além da minha e da sua vida. Ele vai cumprir os seus propósitos na história. Você se enxergar no meio de um povo faz com que você entenda, primeiro, Deus tem um propósito para a sua vida. E você escute essa frase muito mais ampla do que Deus vai resolver os seus problemas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus só não tem um propósito. Você só teria como abraçar uma frase diferente se fosse você que fosse o responsável pelo seu nascimento. Se você fosse o responsável pelo seu nascimento, aí você talvez tivesse dito, não foi por isso que eu apareci. Porque foi Deus que te criou. Não tem como você não ter um propósito. Você não está aqui por acaso. Faz parte do plano de redenção da história. Parte de um povo que foi enviado por Ele. E sob com Ele está toda a autoridade. Você é enviado por Deus. E a gente sai também da liderança para a liberdade no espírito. Se a gente sai do individual para um povo, a gente sai da liderança para a liberdade no espírito. Porque a promessa de cumprimento do derramado espírito acaba acontecendo lá no Pentecostes. Domingo passado foi a celebração do dia do Pentecostes. Acaba acontecendo ali em Atos capítulo 2 e 3, a manifestação desse início da igreja, a reunião deles ali, e o derramado do Espírito. E através disso a gente pode entender
que agora espiritualidade não tem a ver com conhecimento. E espiritualidade não tem a ver com esforço. Espiritualidade não tem a ver com o seu conhecimento, não importa o quanto você conhece, porque não é sobre isso. E não importa simplesmente o quanto você se esforça, mas o quanto Jesus habita em você. Porque você tem, de um lado, algumas igrejas que trabalham assim: quem é o membro exemplo? Quem é a pessoa que está aqui, que é o exemplo de espiritualidade? Aí tem a pessoa que não falta escola bíblica, a pessoa que estuda, e a pessoa é um poço de conteúdo. Espiritualidade não tem a ver só com isso. Porque muitas vezes tem muito conteúdo e pouco fruto do Espírito. Mas também você tem outras igrejas que acabam focando muito no líder. Eu estava falando lá na igreja agora. Você passa aí pelas ruas, aí você vê uma placa da igreja, aí está lá a foto de um cara assim, né, de banda assim. A igreja é sobre ele, sobre o esforço dele, quanto ele é fantástico. E aí a liderança é tão forte que a hierarquia é grande, aí você começa a fazer as pessoas se esforçarem para terem um nível de santidade maior. E aí espiritualidade é entendida como esforço. Quanto mais eu me esforço para ser santo, mais eu cresço na espiritualidade. Espiritualidade é Jesus. Espiritualidade é Jesus em nós. Então espiritualidade no meu trabalho é o quanto Jesus está caminhando comigo no meu trabalho. O quanto as pessoas enxergam Jesus em mim, no meu trabalho, no meu colégio, na minha faculdade. O quanto que as pessoas podem enxergar através da minha vida a ação de Jesus na vida delas. Então, eu tenho certeza, irmãos, tem pessoas no seu trabalho que vão encontrar com Jesus. Mas Jesus no seu trabalho é você. E viver a espiritualidade plena é viver Jesus no nosso trabalho. O Espírito é que permite isso. Porque o Espírito derramado em nós faz com que a gente não coloque fórmulas, mas a gente pergunte: o que é que o Senhor quer falar comigo hoje, Pai? Para onde é que o Senhor quer me enviar hoje? Porque Ele está sempre nos enviando, sempre nos enviando. Ele nos preenche e nos envia, nos preenche e nos envia, nos preenche e nos envia. Deus chamou um povo, mas chamou um povo para abençoar. Chamou um povo que possa causar transformação. Você já imaginou se você fizesse a pergunta essa semana: Senhor, para onde é que o Senhor está me enviando? Ou mais, quem é que eu vou abençoar essa semana? Quem é que vai se encontrar com Jesus através da minha vida? Quem é que, ao enxergar a minha presença lá, vai dizer: poxa, essa pessoa aqui reflete Jesus? E você não vai fazer isso dando conhecimento para a pessoa. Do mesmo jeito, como é que Jesus chegou no seu coração? O encontro seu com Jesus, ele não aconteceu com um bando de pregação, não. Jesus chega com o nosso coração, derretendo o nosso coração, dizendo: eu estou aqui, meu filho, eu estou contigo, você precisa de mim, mas eu quero me dar para você. Da mesma forma, será que não tem alguém que precisa só ouvir uma pergunta? Eu queria ouvir você falar como é que está o seu dia. Eu queria ouvir você falar como é que está a sua semana. Me conta um pouquinho a respeito da sua família. Sabe por quê? A gente tem uma sede de ser conhecido por Deus. E quando a gente conhece a Deus, há uma oportunidade daquele único, o mais importante, que precisava o nosso conhecimento ser doado, ser dado, porque a gente às vezes está em busca de conhecimento por pessoas que não têm importância. E aí você posta a foto na internet e espera ver a quantidade de curtida. Você posta o texto no WhatsApp e espera ver a quantidade de aplauso. Você espera ser reconhecido por pessoas, quando na verdade, quando Deus nos abraça, nos alcança, é como se Deus estivesse falando para ele: eu te conheço de perto. Sabe por quê? Todos nós temos o desejo de ser conhecidos por alguém. Somos conhecidos por Deus na medida que o conhecemos mais e mais. Deixa eu dizer mais uma: existem pessoas que querem ser conhecidas, só que a gente não tem tempo para conhecer as pessoas. A gente só quer ser reconhecido. E a gente tem que entender que quando Deus fala assim: olha, em Jesus minha autoridade foi dada sobre tudo, significa que é
Jesus que precisa ser conhecido através da minha e da sua vida. É Ele que precisa ser reconhecido através da minha e da sua vida. Então que a gente possa, na expansão do Evangelho, sair do consumo e ir para o serviço. Pensar menos no meu tempo e começar a viver no eterno. Parar o controle do meu reino e entender que o reino de Deus é maior do que eu. Entender que a minha salvação é para mim, mas é através de um povo que eu vou ser enviado. E que não existe uma liderança que vai simplesmente dizer o que vai fazer. É o Espírito que está em contato comigo dia após dia. E pode ministrar, mostrar pessoas que eu preciso encontrar, para que essas pessoas possam ter um encontro, serem conhecidas e reconhecerem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. As portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Isso vai ser pregado desde Jerusalém, Samaria, confins da terra, Recife, Cruzilhada de São João, São José do Egito, todo mundo cantando a mesma coisa. De um negócio que começou numa brenha, no meio de Jerusalém lá, não era nem Jerusalém, o negócio saiu da Galileia, que era o canto mais desconhecido, através do poder, quando ele falou, toda a autoridade me foi dada sobre o céu e a terra, um galileu, falando para um bando de desacreditado, que há um dia antes estavam tudo achando que deu errado ali a morte de Jesus, tudo cabeça baixa, e rapaz, não era ele não, ó. E ele ressuscita, chama esse bando de desacreditado e diz, olha, toda a autoridade me foi dada sobre a vivência do meu nome. Se vocês encarnarem isso, se vocês demonstrarem isso e acreditarem no meu poder, entendam, há poder em Jesus. Então quando você chegar no seu trabalho e disser, eu quero ser Jesus hoje, pode ter certeza, tem poder. Porque foi esse bando de desacreditado que virou o império de cabeça para baixo, o maior império, em seu auge. Foi virado de cabeça para baixo por um bando de desacreditado, que ao acreditar no poder de Jesus Cristo, pôde agir em nome dEle, para a transformação pelo nome dEle. Amém? Pai, vem encher o nosso espírito de confiança de que essa missão, que viver uma igreja saudável, que pensa para fora, que continua se reproduzindo, que continua multiplicando, que continua enviando, que continua plantando igreja, Senhor Deus, é parte de algo muito maior, Senhor Deus. Algo que é eterno, e que nós temos o privilégio de ser parte. Encontrar com pessoas na rua, Senhor Deus, encontrar com pessoas no nosso dia a dia, e ser reconhecido como ação de Deus, como Teu Filho encarnado, Senhor Deus, e manifestando através do Espírito Santo em nós, nossa, é fazer parte da eternidade, é ver o Teu reino sendo vivenciado aqui. Nos ajuda a querer viver isso, nos ajuda a querer entregar toda a nossa vida a Ti, nos ajuda a querer ser Teu amor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém.